Nesse vídeo, vamos explorar os princípios de guerra, entendendo a definição de cada um dos 10 mais populares. Esse vídeo é a parte 2, né, dessa exploração dos princípios de guerra. Na parte 1, nós vimos o que são princípios de guerra, né, como é que eles se relacionam com o mundo dos negócios, né, como é que eu posso utilizar, né, conceitos militares no mundo empresarial, no mundo das estratégias individuais. E nós vimos também como alguns países definem os seus princípios de guerra, quais princípios de guerra eles escolheram, né, como aqueles que vão formar o DNA da sua doutrina militar. Nesse vídeo agora, e eu recomendo que você assista o primeiro vídeo para poder ter uma visão mais profunda, né, sobre os princípios de guerra de modo geral. Nesse vídeo agora, nós vamos explorar um por um dos 10 mais populares, né? Esses 10 princípios, né, eles não têm uma ordem de importância, né? A questão toda é compreender a essência, né, de cada um deles para poder aplicar no mundo dos negócios, né? Sempre lembrando, né, das diferenças, né, entre o mundo militar, né, e o mundo não militar, né? E essas diferenças também elas estão muito bem pontuadas no outro vídeo, né, no vídeo parte 1, vamos chamar assim, né? E essas diferenças elas têm que estar bem compreendidas, né, para que eu possa adaptar um princípio de guerra, né, numa atividade que não é de guerra. E nós usaremos aqui, né, o entendimento e as definições de princípio de guerra, né, adotadas pelos Estados Unidos, né, porque há definições de princípio de guerra do Reino Unido, do Brasil, né, da França, da Rússia, mas nós usaremos os dos Estados Unidos porque os Estados Unidos estão constantemente atualizando os seus princípios, né, aprofundando os estudos, e nos Estados Unidos há um diálogo muito grande entre as Forças Armadas e o mundo acadêmico. Então há uma troca de informações que termina por influenciar universidades, cursos de MBA, né, a produção de artigos científicos. Então esse diálogo entre o militar e o civil nos Estados Unidos é muito grande e esses princípios de guerra terminam recebendo essas influências. Então nós adotaremos essas definições. Princípio de guerra da segurança. A definição do Manual de Operações Conjuntas das Forças Armadas dos Estados Unidos é: o objetivo da segurança é evitar que o inimigo adquira vantagem inesperada. A segurança prevê o que é chamado no meio militar de liberdade de ação, ou seja, eu tenho possibilidade de fazer aquilo que eu quero, porque as minhas vulnerabilidades, as quais eu tenho que identificar, estão protegidas. A segurança, ela resulta de medidas que eu tomo para proteger e reduzir o risco das minhas atividades. Mas a segurança, ela também é ativa. Há que se buscar informações sobre o inimigo. Muito é investido nessa busca incessante para conhecer o que o inimigo está fazendo, o que o inimigo está tramando, né, o que o inimigo está planejando. Essa imagem é de um avião norte-americano, Blackbird, que foi concebido justamente para poder voar em altas velocidades, em grandes altitudes, para poder espionar os inimigos dos Estados Unidos, né? Então, o princípio da segurança ele pressupõe medidas passivas, né, de me proteger as minhas vulnerabilidades, e também medidas ativas, né? E no campo dos negócios, a ideia é a mesma, né? Para uma empresa, um negócio, um projeto continuar a operar, né, e buscar novas oportunidades, né, ele tem que se certificar, né, de que as suas capacidades, né, estão seguras, estão bem protegidas, né, que os seus recursos, né, eles estão alinhados, né, à grande estratégia, né? Então há que se identificar e proteger aqueles recursos críticos, né? E essa proteção ela é contra falhas, né? Erros podem acontecer, né, ao longo do processo, mas também contra espionagem. E há que se perguntar o tempo inteiro, por exemplo, né, a sua reputação nas redes sociais é um fator crítico, é importante, está bem protegida?
Há dados sigilosos que eu não posso compartilhar? E os projetos? Eu devo divulgar os meus projetos ou eles ainda são muito incipientes, né, e o ideal seria que eu mantivesse ainda um sigilo? Né? Eu tenho uma reserva de recursos para lidar com imprevistos? Né? E também há que se monitorar a concorrência. No contexto atual, as ameaças de novas tecnologias e também de modelos de negócios disruptivos, eles muitas vezes vão surgindo de forma despercebida. Né? E aí uma inovação ela pode sim ser uma ameaça à minha segurança. Então a melhor segurança que o negócio pode ter nesse sentido é compreender a dinâmica do mercado. Ao entender bem a filosofia que está por trás desse princípio de guerra da segurança, né, o empreendedor, né, ou o indivíduo que esteja com algum projeto, ele vai perceber que a segurança deve ser uma preocupação em todas as dimensões. Na dimensão física, na dimensão cibernética, na dimensão financeira, né, e nas operações que eu estou executando, nas minhas ações táticas, que fazem parte da minha grande estratégia. E o princípio da segurança, né, ele também tem que ser visto estrategicamente. Como? Fazendo um bom equilíbrio entre os objetivos, os meus recursos e como eu estou utilizando esses recursos. Então, o princípio de guerra da segurança, ele permite, ele orienta e permite que a empresa ou o indivíduo analise o risco e possa reduzi-lo antes que ele ocorra. Princípio de guerra da massa. A definição do Manual de Operações Conjuntas das Forças Armadas dos Estados Unidos é: o objetivo da massa é concentrar os efeitos do poder de combate no lugar e tempo mais vantajosos para produzir resultados decisivos. É necessário coordenar todas as capacidades para obter a concentração no local e momento oportuno. O uso da massa pode permitir que o inimigo superior seja derrotado. Napoleão usou muito esse princípio. Através do movimento de seus exércitos, ele conseguia concentrar uma grande quantidade de tropa onde o inimigo era mais fraco. Muitas vezes ele conseguia derrotar um inimigo que em números gerais era até superior, mas ele usava o princípio da massa para concentrar o seu poder no ponto específico. Como ensinava Clausewitz, o talento do estrategista é identificar o ponto decisivo e concentrar tudo nele, retirando forças das frentes secundárias e ignorando objetivos menores. O princípio de guerra da massa nos negócios, ele significa que o empreendedor, né, ele deve concentrar o poder, né, da sua organização, do seu time, da sua instituição, no lugar e tempo certos. A expectativa de que todos os objetivos e projetos possam eventualmente ser alcançados com recursos limitados é uma expectativa falsa. Os líderes devem sempre concentrar seus recursos no que pode ser realizado e não subestimar atividades que estão acontecendo ali lateralmente, atividades secundárias, porque essas atividades podem representar um ralo onde recursos escoam e não trazem nenhum resultado para a empresa. Deve se concentrar no que está alinhado com a estratégia, né, a estratégia ampla, né, e isso é o que tem mais chance de dar certo. Além do objetivo, né, esperar o timing correto também faz parte do uso correto do princípio de guerra da massa. Eu tenho, inclusive, um vídeo, né, que faz uma comparação do momento onde a Microsoft lançou o tablet, né, e o momento onde a Apple lançou o iPad. Né. E a diferença de anos aí era grande, mas o timing, né, onde a Apple lançou o iPad era um timing muito mais apropriado. O mercado estava preparado para aquele novo produto. O princípio de guerra da massa, né, nos alerta, né, que não podemos gastar tudo em qualquer coisa. Priorize as ações que terão maior impacto e estejam alinhadas à estratégia. Em seguida, reúna os recursos necessários para aproveitar uma oportunidade. Princípio de guerra do objetivo. O Manual de Operações Conjuntas das Forças Armadas dos Estados Unidos traz a seguinte definição: o propósito de especificar o objetivo é direcionar todas as operações militares para uma meta claramente definida, decisiva e alcançável.
Os objetivos devem contribuir direta, rápida e economicamente para a estratégia mais ampla. Cada operação deve contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos. Eu tenho que conceber uma série de ações táticas integradas que os objetivos de cada uma daquelas pequenas ações táticas, eles têm que ter sintonia com o objetivo estratégico maior. Os comandantes devem evitar ações que não contribuem diretamente para alcançar objetivos definidos. Então, num grande teatro de guerra, eu tenho um objetivo estratégico maior. E para eu atingir aquele objetivo, eu terei batalhas no meio do caminho. E essas batalhas, elas devem ser travadas, né, se elas forem contribuir para o alcance do objetivo final. E dentro dessa batalha, os objetivos também, eles têm que ser sintonizados com um objetivo maior, né, para eu poder saber aonde concentrar os meus esforços. O princípio de guerra do objetivo dos negócios, né, em termos gerais, ele significa manter o propósito, manter a finalidade em mente em todos os níveis do negócio, em todas as decisões, né? Esses objetivos devem estar alinhados à estratégia, né, e aos valores daquele grupo, daquela empresa, daquele time. Né? E esses objetivos, né, por mais que eles sejam de longo prazo, né, eles têm que estar sempre sendo verificados, né, comparando ele com o contexto, né, que o contexto tem um impacto muito grande na estratégia, e com o interesse de outros atores envolvidos, né, dos stakeholders, né, que o tempo todo estão influenciando no nosso negócio. E os objetivos, eles devem ser muito bem comunicados, né? Existe um exemplo clássico, né, de um objetivo muito bem definido, muito bem comunicado, que foi o objetivo que o presidente Kennedy, em 1962, né, transmitiu aos Estados Unidos num discurso famoso, né? O discurso era "We choose to go to the moon", né? Nós escolhemos ir para a Lua. E nesse discurso, que foi um discurso muito bem preparado, né, um discurso até rápido, ele deixa muito claro, né, que antes do final da década de 60, os americanos iriam pisar na Lua. Isso fez com que todos os esforços da nação, né, fossem concentrados naquela direção. Né? Houve um entusiasmo, né, de todos para alcançar aquele objetivo. E tudo isso no contexto de Guerra Fria. Né? A corrida espacial estava acontecendo na época. Mas o ponto aqui é que o objetivo ele foi muito bem definido, claro, apesar de ser extremamente difícil, não se sabia como que eles iriam chegar à Lua, né? Mas o objetivo foi muito, muito claro, né? E foi muito bem comunicado. E esse princípio da guerra do objetivo, ele permite, né, que a pessoa saiba onde está indo, mesmo antes de começar a caminhada. Né? O objetivo permite que você e sua equipe alinhem, né, um resultado comum e tomem decisões naquela direção. Né? A própria delegação de autoridade numa equipe maior, numa organização maior, numa empresa espalhada pelo mundo, né? A própria delegação de autoridade ela é facilitada, porque todos sabem qual é o objetivo ali. Né? Em qualquer nível, né? Desde um CEO de uma empresa multibilionária até um indivíduo, por exemplo, que está que pretende conseguir um emprego, tem algumas entrevistas de emprego, ele está procurando uma nova atividade, né, no mercado. Se ele tem um objetivo muito bem definido, né, as decisões que são tomadas em sequência, elas trazem maior probabilidade de bons resultados. Princípio de guerra da ofensiva. A definição do Manual de Operações Conjuntas das Forças Armadas Americanas traz a seguinte definição: uma ação ofensiva visa tomar, reter e explorar a iniciativa. A ofensiva é considerada uma das formas mais efetivas de se atingir um objetivo militar e permite liberdade de ação frente ao inimigo, né, pois ele estará sempre reagindo às minhas ações. E se o inimigo está reagindo às minhas ações, ele não está caminhando em direção aos objetivos dele. Né? As ações defensivas, elas devem ser sempre temporárias. Se eu estou por alguma situação qualquer, algum problema, algum acontecimento numa posição defensiva, eu tenho que buscar o mais rápido possível passar para a ofensiva e ter a iniciativa. E o inimigo que tem que estar na posição defensiva. E o princípio de guerra da ofensiva é aplicável aos negócios. Né? Os negócios, como a guerra, são uma luta intensa pela sobrevivência. Né? E aqueles que não estão constantemente tomando as medidas necessárias para se adaptar e melhorar,
acabaram sendo vítimas, né, das organizações que fazem isso. Né. A competição, né, ela pressupõe iniciativa, né, iniciativa sua e dos outros, da concorrência, né? E essas iniciativas, elas têm que ser muito rápidas, porque vivemos num contexto VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Não há tempo para esperar muito, né? A postura ofensiva, ela evita que fiquemos a reboque das ações de outros, né? A reboque de outros acontecimentos, né? Vemos aí nessa imagem, né, que as empresas que se acomodaram, né, que tiveram sucesso, depois pararam, né, de procurar, né, obter a iniciativa, né, de ter essa postura ofensiva, elas foram totalmente perder a relevância, né? Esse exemplo traz grandes empresas, né? Como o caso aí da Blockbuster, né? O caso das enciclopédias, por exemplo. Mas isso acontece em qualquer nível, né? Podemos ter, por exemplo, um pequeno negócio, né, que há um tempo atrás estava bem, mas deixou de investir nas redes sociais, né, ou uma outra empresa também de porte pequeno que não tinha muito essa possibilidade ainda do delivery, né? Hoje em dia, com o Waze, com a facilidade com que as pessoas chegam nos endereços, de como é que elas se comunicam e fazem os pedidos, né, você entregar, né, o seu produto na casa do cliente também agora já virou uma coisa normal, mas houve um momento aí de transição. Aquelas empresas que tiveram uma postura ofensiva saíram na frente, né? Então, a postura ofensiva, ela permite que você seja o disruptor, né? Que você seja o primeiro. Né? E lembrando aquela frase de Alvin Toffler, né? Ou você tem uma estratégia própria, ou você é parte da estratégia de alguém. O princípio de guerra da ofensiva nos negócios, então, ele ensina que é importante entender, né, que é fundamental ter um viés, um viés ofensivo, né, o que significa ter uma iniciativa, né, porque isso aí cria um impulso, né, uma velocidade na tomada das decisões que vai fazer com que eu esteja sempre um passo à frente da minha concorrência, né, e isso vai me trazer uma vantagem competitiva. Né. Em última análise, né, essa postura permitirá que você crie as oportunidades, né, e não apenas seja reativo a elas. Princípio de guerra da surpresa. Pela definição, né, do Manual de Operações Conjuntas das Forças Armadas Americanas, né, a surpresa visa atacar em um momento, ou lugar, ou de uma maneira para a qual o inimigo não está preparado. Ou seja, eu posso obter surpresa pelo momento que eu faço a minha ação, o lugar onde eu faço a minha ação, ou mesmo a forma. A surpresa pode ajudar o comandante a mudar o equilíbrio do poder de combate e assim alcançar, né, um sucesso desproporcional ao esforço despendido. Né? Com o uso do princípio da guerra da surpresa, eu posso usar uma força relativamente mais reduzida para uma ação, né? Porque se o inimigo sabe o que eu estou fazendo, ele vai se preparar. Fatores que contribuem para a surpresa. A velocidade na tomada de decisões, o famoso ciclo Oda, né? Observação, orientação, decisão e ação. Né? A movimentação da força, a inteligência eficaz, né? Busca pela informação, saber exatamente o que está acontecendo com o inimigo, né? O uso de estratagemas e as variações nas táticas e métodos de operação, ou seja, na forma como atua. Então, como ensina Sun Tzu, no conflito, ações diretas geralmente levam ao engajamento, no sentido de conflito, luta, desgaste. Já ações surpreendentes geralmente levam à vitória. O princípio de guerra da surpresa nos negócios, né, ele é extremamente importante. Ser previsível, né, é uma fraqueza, é uma vulnerabilidade que pode ser explorada pela concorrência. A surpresa pode ser no produto, na forma, né, no momento, né, no timing que eu estou executando a minha ação.
Isso não significa, né, que necessariamente que você precise apresentar um serviço ou um produto novo o tempo todo. Né? Significa que uma organização deve melhorar, fazer reengenharia ou se reposicionar continuamente, né, de modo que se adapte a esse contexto, né, em mutação, e não deixe a concorrência entender o modus operandi da instituição, senão isso vira uma vulnerabilidade. Então, exemplos, né, de atitudes relacionadas ao princípio da guerra da surpresa que poderiam ser utilizados no mundo dos negócios. Né? Então, primeiro, né, esteja onde não se espera que você esteja. Uma região geográfica, um evento virtual. Não deixe o seu concorrente saber o local que você vai executar suas atividades principais. Ou retarde ao máximo essa informação para ele. Né? Um segundo exemplo, né? Pareça vulnerável quando você é de fato forte. E pareça forte quando você estiver fraco. Ou seja, não divulgue seus planos, né, e suas informações privilegiadas, né, e proteja suas vulnerabilidades. Um terceiro exemplo, né, inove nos modelos de negócios. Né. Há um vídeo que eu fiz justamente sobre as infinitas possibilidades, né, de se criar, né, um business model, um modelo de negócios, né, nessa era, chamada era da informação, que é diferente daquela ideia da indústria, né, que vingou aí até a década de 70, 80. Né. Um quarto ponto aí para usar, né, o princípio da surpresa nos negócios, né, é compreender a importância do tempo, né, o momento, o timing de executar aquilo. Né. Tem um vídeo também onde a gente discute o timing, né, do tablet. Né? A Microsoft lançou um tablet muito antes da Apple, só que naquele momento o mercado ainda não estava preparado para aquele tipo de produto. E depois o iPad da Apple teve um sucesso muito maior. Uma quinta situação onde a surpresa pode ser utilizada, né? Tem uma estratégia secreta, né? Porque as ações táticas da empresa, né, elas são visíveis. Né? Quando uma empresa adquire outra, por exemplo, né, quando o Facebook adquiriu o Instagram, são ações táticas que elas estão ali, todo mundo consegue ver. Mas o que está por trás daquilo? Qual é o plano maior? O que se está pensando? Então, essa estratégia secreta, ela também ela também é o uso do princípio da guerra da surpresa. Né? Um último exemplo aí, use estratagemas. Né? Use estratagemas, como, por exemplo, os militares usaram, né, no desembarque na Normandia, na Segunda Guerra Mundial, onde eles fizeram diversas ações para que os alemães pensassem que eles fossem desembarcar em outros locais, né, de modo que os alemães tiveram que dispersar suas defesas ao longo de uma área muito extensa, né, principalmente na França, né, e os aliados terminaram desembarcando na Normandia, os alemães achavam que eles iam desembarcar no Passo de Calais, mas enfim, esses estratagemas, eles podem ser utilizados também no negócio, desde que dentro da lei. Né? Por exemplo, né, você pode ostensivamente, né, fazer uma pesquisa, né, intensa num determinado setor, mostrar interesse naquilo, mostrar interesse num determinado projeto, enquanto na verdade você tem planos para outra área. Utilizar a surpresa, né, não apenas mantém você e sua equipe entusiasmados, né, com novos projetos, mas também permite que você capitalize oportunidades antes mesmo que os outros saibam que você está olhando para elas. Princípio de guerra da economia de forças. A definição do Manual de Operações Conjuntas das Forças Armadas Americanas diz o seguinte: a economia de forças visa gastar o poder de combate mínimo essencial nos esforços secundários, para alocar o máximo poder de combate possível nos esforços primários. Isso é quase que o oposto do princípio da massa, porque enquanto o princípio da massa orienta que eu devo concentrar minha força nos pontos mais vantajosos, né, a economia de força, né, é a compreensão de que eu devo empregar todo o poder de combate da maneira mais eficaz possível. Eu vou precisar usar algum recurso, né, em atividades secundárias, mas ali tem que ser a menor quantidade de recursos que eu conseguir. Como ensina Bill Gates,
A primeira regra de qualquer tecnologia usada em um negócio é que a automação aplicada a uma operação eficiente aumentará a eficiência. A segunda regra é que a automação aplicada a uma operação ineficiente aumentará a ineficiência. Né? Em outras palavras, né, não tem sentido eu acelerar o que está dando errado. Né? Eu tenho que investir nos projetos vencedores, não nos projetos perdedores. Né? E eu tenho que concentrar os recursos, né, onde realmente eu tenho sucesso. O princípio de guerra da economia de força nos negócios, né, ele leva em consideração, ele orienta, né, que o decisor nos negócios ele tem que sempre lembrar que os recursos são finitos, né, e o seu uso deve estar alinhado à estratégia mais ampla. Né. Eu tenho que saber escolher prioridades. Né, essa escolha é chave. Então, esse princípio de guerra, né, até certo ponto, ele é evidente. Né? Economia de forças, não posso gastar desnecessariamente, mas, na verdade, ele tem aí algumas nuances. Esse princípio, ele orienta que eu tenho sim que gastar recursos com projetos secundários, mas aquele gasto tem que ser muito, muito bem pensado. Né? Em um ambiente de mudança muito dinâmica, né, esse nosso ambiente VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, né, ele requer uma adaptabilidade. Né? E se o esforço principal, né, se o meu objetivo principal ele for evoluindo, eu sentir que eu preciso dar uma ajustada, né, na minha estratégia mais ampla, esses recursos também têm que ser constantemente avaliados para ver se eu estou seguindo o princípio de guerra da economia de forças. Princípio de guerra da simplicidade. O Manual de Operações Conjuntas das Forças Armadas Americanas diz o seguinte: o objetivo da simplicidade é aumentar a probabilidade de que os planos e as operações sejam executados conforme pretendido, preparando planos claros e descomplicados e ordens concisas. Planos simples e ordens claras minimizam mal-entendidos e confusão. Quando outros fatores são iguais, o plano mais simples é preferível. Ou seja, eu quando faço o desenvolvimento da minha estratégia, né, e tenho duas alternativas, duas linhas de ação para resolver o meu problema, e as duas são equivalentes, eu devo escolher a mais simples. A simplicidade permite um melhor entendimento e execução em todos os escalões. Simplicidade e clareza de expressão facilitam muito a execução da missão, né? Durante o estresse, né, a fadiga, né, porque planejar, normalmente, é diferente a situação de se planeja normalmente é diferente da situação de se executa. Quando se bota em prática aquele plano, existe a chamada névoa da guerra, né, onde tudo se torna confuso. Né, e nessa névoa da guerra, né, aquelas complexidades desnecessárias, né, elas terminam dificultando a execução daquilo que foi planejado. O princípio da guerra da simplicidade dos negócios, né, ele é entendido no mundo corporativo americano, né, com aquele acrônimo KISS, né, KISS, de Keep It Simple, e o último S é de Stupid. Né? Então já é um princípio de guerra muito utilizado. Né? E ele também pode ser visto, né, de uma outra forma, né, sem utilizar esse acrônimo KISS, né, ele pode ser comparado ao que é chamado a navalha de Ockham, né, que foi um pensador, né, em 1300 e alguma coisa, que ele trabalhou essa ideia, né, onde se há múltiplas explicações adequadas e possíveis, né, para o mesmo conjunto de fatos, eu consigo entender aquilo de formas diversas, deve-se optar pela mais simples. Né? Ou seja, usar a parcimônia. Né? Num trabalho científico, por exemplo, eu vou tirando minhas conclusões, no final eu tenho que explicar aquilo da forma mais simples possível. Né? Apresentar, né, um modelo mais parcimonioso possível. Né? Para que complicar? Né? Ou como ensina Steve Jobs. Esse tem sido um dos meus mantras.
foco e simplicidade. O simples pode ser mais difícil do que o complexo. Você tem que trabalhar duro para deixar seu pensamento limpo e torná-lo simples. Mas vale a pena no final, porque uma vez que você chega lá, você pode mover montanhas. Nas palavras de Clausewitz, tudo na guerra é simples, mas o mais simples é difícil. Nos empreendimentos, as coisas também são difíceis. A dificuldade talvez não possa ser reduzida, mas a complexidade provavelmente sim. A complexidade leva a atritos que frustram o cumprimento da missão. Planos muito complexos, desnecessariamente complexos, dificultam. À medida que os líderes articulam a sua visão e objetivos, eles precisam garantir que seus planos permaneçam claros, sucintos e fáceis de entender, para que sejam executados com eficiência e eficácia. Princípio de guerra da manobra. Vamos ver o que diz o Manual de Operações Conjuntas das Forças Armadas dos Estados Unidos. O objetivo da manobra é colocar o inimigo em uma posição de desvantagem, por meio da aplicação flexível do poder de combate. Manobra é o movimento das forças em relação ao inimigo, para assegurar ou reter uma posição vantajosa. Uma manobra eficaz mantém o inimigo desequilibrado e, portanto, também protege a nossa força. Ele apresenta continuamente novos problemas para o inimigo. Em um artigo da revista Harvard Business Review, os autores estudaram a doutrina dos fuzileiros americanos e destacaram a aplicabilidade do princípio de guerra da manobra nos negócios. Eles apontam 8 características dessa postura. A postura deve sempre visar as vulnerabilidades críticas do concorrente, do oponente. Eu devo ter ousadia, eu devo usar a surpresa, eu devo manter o meu foco. A tomada de decisões deve ser descentralizadas, isso me proporciona agilidade. Eu tenho que ter velocidade nesse processo. Eu tenho que usar as armas combinadas, armas no sentido que se tem aqui de todos os recursos. Quanto mais recursos eu conseguir usar em prol daquele objetivo, de forma combinada, melhor. E todas essas características dessa postura, elas devem ser feitas de forma que esse ataque ele seja integrado. Nos negócios, as organizações precisam institucionalizar a agilidade operacional para ter capacidade de manobra, para serem inovadoras e fazer melhor coisas de forma mais simples, que atendam melhor os seus clientes. Não importa o que a concorrência faça, as organizações precisam continuar avançando sempre, buscando maneiras mais baratas e rápidas de criar valor para o seu cliente. Princípio de guerra da unidade de comando. A definição do Manual de Operações Conjuntas das Forças Armadas dos Estados Unidos diz o seguinte: o propósito da unidade de comando é garantir a unidade de esforços, sob um comandante responsável para cada objetivo. Unidade de comando significa que todas as forças operam sob um único comandante, com a autoridade necessária para dirigir todas as forças, empregadas na busca de um propósito comum. A autoridade não pode ser confundida com autoritarismo. A autoridade ela segue regras e exerce liderança. E o princípio de guerra da unidade de comando nos negócios ele é aplicável. Sempre há alguém que está no comando, sempre há alguém que é responsável, não importa o tipo de empreendimento. Mesmo em empresas com projetos em forma de matriz, dispersas, as equipes com equipes que trabalham independentes, elas sabem que há um propósito maior e sabem também quem é o responsável, ou deveriam saber. Então, nos negócios, há que se preparar as equipes com o estabelecimento de metas claras, linhas de autoridades bem estabelecidas, saber quem é responsável desde o início. Tem que se remover qualquer tipo de dúvida sobre quem está no comando. O princípio de guerra da unidade de comando é facilitado quando a equipe sabe bem qual é o seu propósito. Não tem dúvida de quem é o responsável, quem está no comando. Ela é bem treinada, ela conhece os procedimentos da empresa, os procedimentos daquele projeto. Há um sistema de comunicação, se essas equipes estão dispersas, há um sistema de comunicação que permite constantes atualizações.
constantes atualizações, as coisas mudam, né? E o mais importante, né, o responsável, né, ele não é apenas um chefe, ele é um líder, né, que inspira confiança, né, e entusiasmo, convencendo as pessoas a trabalharem em prol daquele propósito maior. Princípio de guerra da cooperação. Para esse princípio, utilizaremos a definição da doutrina de defesa do Reino Unido, que diz o seguinte: a cooperação é baseada no espírito de equipe e no treinamento. A cooperação depende de 3 elementos interrelacionados: confiança mútua e boa vontade, um objetivo comum, ou pelo menos unidade de propósito, responsabilidades claramente divididas, incluindo a compreensão das capacidades e limitações dos outros. Dentro das alianças ou coalizões, as diferenças devem ser harmonizadas e a coesão política, né, ou militar promovida e protegida. Eu chamo a atenção o seguinte, né, que há que se ter um objetivo comum, né, e a responsabilidade ela tem que estar muito clara, né, e lembrando aí os princípios de guerra da unidade de comando, né. E ele também já chama atenção para diferenças culturais, né, nessas alianças ou coalizões onde estão envolvidos outros países, né, essas diferenças culturais elas são um fator importante e devem ser bem administradas. O princípio de guerra da cooperação, evidentemente, ele é aplicável nos negócios. Vital para o sucesso é a capacidade de reunir várias pessoas e organizações para obter um efeito geral, maior que a soma das partes. O que isso significa na prática é construir equipes ou ecossistemas que cubram as lacunas uns dos outros. Né? Não podemos saber ou ser ótimos em tudo, então juntamos forças com outras pessoas para criar melhor, né, o que nossa própria capacidade individual é capaz. No contexto dos mercados atuais, né, onde ecossistemas, né, que basicamente substituíram aquele conceito de indústria, né, as plataformas de negócios elas precisam do que chamamos de complementos. Né? Há que ter uma cooperação entre as partes. Exemplo, né, a plataforma da Apple Store, onde outras empresas desenvolvem aplicativos e colocam nessa plataforma. A cooperação é fundamental. Em termos pessoais, né, esse princípio de guerra ele prega o seguinte: que devemos admitir que não somos fortes em todas as áreas, né? Significando que devemos liderar, sim, mas também aceitar ser liderados em determinadas ocasiões. Devemos reconhecer um propósito maior, colocando as necessidades da equipe em primeiro lugar. Compartilhar informações livremente, né, em tempo hábil. Né? Basta a gente lembrar aqui da quantidade de agências de inteligência que os Estados Unidos têm e como foi a cooperação delas antes do 11 de setembro, né, dos atentados do 11 de setembro. Não havia cooperação, né, eficaz. Também é necessário trabalhar em conjunto para sincronizar esses esforços, né, para criar um melhor impacto. São diversos esforços que precisam ser integrados. E devemos também proteger uns aos outros. Combinar esforços exige muita confiança, né, autenticidade e respeito. Né. Pode ser por um período curto, né, esse projeto, ou mesmo uma parceria estratégica duradoura. As vulnerabilidades de sua equipe ou de sua plataforma de negócios, né, elas devem ser protegidas a todo custo. Então, já chegando ao final, podemos concluir, né, que os princípios de guerra foram desenvolvidos ao longo dos anos, né, como um conjunto de fatores e considerações para o planejamento e a implementação bem-sucedida de estratégias. Né. Não podemos atender igualmente a todos os princípios de guerra. Dependerá de cada situação. Né? Fatores como o objetivo, os objetivos escolhidos, né? Os recursos disponíveis, os outros atores do ecossistema, no caso do militar ou inimigo, né? O contexto e o tempo disponível determinarão, né, esse equilíbrio, né? Quais princípios de guerra eu vou priorizar. Quase sempre teremos que sacrificar um, né, para alcançar outro, né, escolhendo as prioridades. Esses princípios de guerra podem ser filtros, né, na construção de estratégias, né, e ações táticas. Em última análise, né, ter um conjunto de princípios que podem ajudar no planejamento e tomada de decisões ajuda a criar melhores resultados. Os princípios de guerra, né, são esse conjunto, né, esse tempero, né, mental, né, que nos ajuda a construir estratégias mais enriquecidas. Espero que você tenha gostado desse conteúdo.
Se possível, deixe seu comentário. Até a próxima!